Dark Souls 1 é uma piada. Olá, meu nome é Bad e eu queria começar dizendo que eu não gosto de Dark Souls 1. Entre 2022 e 2024, eu tinha um PlayStation 3 podre. Ele era aqueles PlayStation 3 Super Slim todo cagado, com problema de superaquecimento e travar. Todo jogo que eu abria nele depois de umas 2-3 horas de gameplay dava fatal crash. Só que nele eu conheci uma franquia de jogos chamada Souls. E em um aniversário meu, eu consegui finalmente colocar as mãos no Demon Souls. E logo depois de zerar Demon Souls, eu fiquei tão obcecado pela franquia que eu já comecei logo de cara Dark Souls 2. E eu posso dizer completamente que eu amei o gênero logo de cara. Só que antes que eu pudesse ter a chance de jogar o primeiro jogo, o meu console morreu. Um dia eu cheguei em casa depois da escola e fui ver o console para eu poder jogar. E ele tinha dado boot, eu sei lá como se chama isso. Ele simplesmente não estava mais funcionando e eu tinha que levar uma assistência técnica, só que eu não tinha dinheiro. Só que no começo de 2025, eu, depois de vender algumas coisas minhas e trabalhar um pouquinho, eu finalmente consegui um Xbox 360 desbloqueado. E, cara, foi fantástico. Por mais que o console tenha sido barato, então ele veio com a carcaça um pouco zoada, eu consegui jogar tudo que eu sempre quis e eu não tive acesso no console, já que os jogos eram extremamente mais acessíveis para comprar a mídia física, já que cada um custava 15 ou 20 reais. E eu fui de mão cheia para jogar Dark Souls 1. Só que no final, eu me decepcionei bastante com o jogo. No geral, eu não acho que Dark Souls 1 seja um jogo horrível, mas eu realmente não consigo me divertir nesse jogo. Eu joguei ele por 30 horas seguidas feito um louco. Eu matei o Taurus, eu matei as Gárgulas, eu matei o Capra, eu matei a Xoxota com o dente no esgoto, eu matei a Kulegion, fui pra Fortaleza, eu matei o boss Bucha de lá que eu nem lembro o nome, eu matei os dois grandes e os mais amados bosses de Dark Souls 1, que é o Ornstein e o Smaug. Que PS, mesmo que eu tenha esquecido de falar no vídeo, a luta do Ornstein e do Smaug é a mais difícil do jogo, disparado. E digo que é uma das mais difíceis da franquia. Ô lutinha desgraçada, mano. Eu peguei a Lord Vessel, eu terminei a Norlondo completamente. E depois de Norlondo, eu dropei. Eu simplesmente não tava mais me divertindo com o jogo. O jogo pra mim tem uma dificuldade mediana. E o mapa que eu sempre ouvi falar que era absurdo de bom, no final não achei tão impressionante assim. A sensação de jogar Demon Souls pela primeira vez foi mágica. Ver aquele mundo com um combate completamente dinâmico e tempo real. Ver os dragões de Demon Souls. Chegar naquela ponte do jogo e ver o dragão destruindo tudo, baforando fogo. Foi incrível. E pular direto pro Dark Souls 2 talvez não tenha sido a melhor escolha. Eu fui com muita expectativa pra ser um jogo legendário, que eu ia lembrar até minha próxima geração que ele existe, e no final eu só achei um jogo bom. Mas eu definitivamente entendo como as pessoas se apaixonaram tanto por Dark Souls 1. Desde a época que ele lançou lá na geração 360 e PlayStation 3, o jogo revolucionou o mercado. Por mais que Demon Souls tenha sido realmente o primeiro, o Dark Souls 1, ele foi o que introduziu a franquia Souls-like pro mundo. Mas o jogo definitivamente não é tão perfeito como eles dizem que é. A gameplay é travada, imprecisa, lenta, e o jogo tem uma dificuldade bem mediana para um jogador de bagagem na franquia. Mas o jogo definitivamente tem seu charme. Tem muitas áreas tão boas no Dark Souls 1 que te deixam tão imersivo no game que você se sente como se realmente fosse um cavaleiro explorando aquele mundo Dark Fantasy. Mas a felicidade dura pouco quando você termina toda a parte inicial do game e tem que o desprazer de ter que enfrentar o pior inimigo do jogo, que é andar nos esgotos e logo depois ir para a área fodida de Blank Town. As áreas de podridão nos jogos Souls nunca foram feitas para ser divertidas. Mas se eu falar que essa área não quebrou completamente o mínimo de diversão que eu tava tendo no jogo, eu vou estar mentindo. E para piorar, como eu tava jogando no hardware original de lançamento, que é a versão de 360, eu tive que aguentar isso. Sim, o jogo simplesmente roda 12 FPS no console. E tudo bem que a maioria que jogou Dark Souls experimentou o jogo no Remastered que não tem esses problemas. Lançou para os dispositivos mais recentes, mas, mano,
Imagina a frustração de alguém que comprou o jogo em 2012, que comprou na maior alegria após zerar o Demon's Souls clássico, que PS também não tinha um desempenho tão agradável, e simplesmente entrou em Blanktown depois de sei lá quanto tempo de gameplay e se deparou com os 12 FPS maravilhosos que a área vai conseguir oferecer no PS3 e no 360, que porra, mano, é foda, é intancável. Mas, no geral, isso não é culpa do jogo em si, e sim da otimização extremamente ruim dessa área. Mas definitivamente a área foi uma experiência frustrante pra mim. E depois dessas áreas do jogo que eu simplesmente não gosto, querendo ou não, elas são as melhores partes do jogo inteiro, porque o jogo da metade pra lá vira uma carniça apressada. Eu realmente não sei direito o que aconteceu, mas tem várias partes no jogo no geral que a comunidade inteira diz que foram mal feitas, e realmente, depois no meio do jogo, o que na minha opinião já não era tão bom assim, fica bem pior. E depois de enfrentar muitas coisas como essa, eu decidi dropar o jogo completamente. E depois de meses com o console, eu fiquei sem muita ideia do que jogar e simplesmente disse pra mim, foda-se, eu vou zerar isso. Eu peguei e fiz uma build roubadíssima de força, que PS em todos os jogos Souls, força é extremamente quebrado, e zerei o jogo em cerca de 40 horas a 45 horas de jogo. E essa foi minha experiência com o jogo. Ele não é completamente ruim, nem absolutamente bom. Ele é um Souls-like, e só por ser um Souls feito pela From Software, ele já tem mais qualidade do que 90% da indústria dos jogos. Mas, sinceramente, na minha opinião, Dark Souls 1 realmente não é um jogo tão legal assim. Ver tanta gente exaltando o jogo como se ele fosse o Souls-like perfeito, tá completamente errado na minha visão. O jogo, ele tem suas falhas, eles têm seus defeitos, só que esses defeitos você aponta pra eles na internet e você é atacado pela comunidade inteira de Souls, praticamente, porque todo mundo age como se Dark Souls 1 fosse o Souls-like definitivo, coisa que não é. Dark Souls 1 é um jogo cheio de problemas, sempre foi cheio de problemas, desde o lançamento dele na 7ª geração até hoje em dia com o remastered feito. E eu queria deixar bem claro nesse vídeo que eu realmente não odeio completamente o jogo, eu só não consegui me divertir. O jogo realmente não foi pra mim. E não foi porque eu achei o jogo extremamente difícil, extremamente complicado. Eu só achei o jogo chato. Eu joguei o jogo inteiro com uma cara de bunda, porque eu achei ele chato, eu achei uma dificuldade mediana, eu achei uma gameplay mediana. Simplesmente não tem muito o que falar sobre esse jogo quando eu realmente não gostei dele. Eu poderia falar sobre muitas áreas do jogo que eu genuinamente gostei. Tipo, nessa daí eu podia adicionar os arquivos do Duke, a floresta do Sif e a própria área inicial do jogo. Ela é extremamente boa e cumpre o que se propõe a ser. Porém, eu realmente não acho o jogo bom. Eu não acho o level design dele super mega interligado, realmente divertido. E realmente não é impressionante. Não como as pessoas dizem que é. Mas é isso. Eu fico feliz se você assistiu até aqui. O meu nome é Bad e eu espero te ver nos próximos vídeos também. É isso, é nóis e muito obrigado por ver.